2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembre de que sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade e com coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez: volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida e também o livrarei das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa do meu nome e por amor ao meu povo, ao meu servo Davi. Então Isaías deu as seguintes instruções: fervam alguns figos secos e façam uma pasta com esses figos e espalhem-na sobre a ferida. Eles fizeram essa pasta, aplicaram-na sobre a ferida e ele sarou. O rei Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar, de que eu poderei ir à casa do Senhor daqui a 3 dias? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é o seguinte: você prefere que a sombra do relógio do sol caminhe 10 pontos para a frente ou 10 pontos para trás? A sombra se move para a frente, respondeu Ezequias. Faça-a voltar 10 pontos. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor que fizesse isso, e ele fez a sombra voltar 10 pontos no relógio de sol de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, mandou representantes com saudações e um presente para Ezequias, porque soube da enfermidade do rei. Ezequias recebeu com agrado esses presentes e lhe mostrou todos os tesouros que ele possuía: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos perfumados, o depósito das armas, tudo que ele possuía. Não houve nada em seu palácio nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao encontro do rei Ezequias e perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Vieram de longe, da Babilônia, respondeu Ezequias. O que eles viram em seu palácio? Perguntou Isaías. E Ezequias respondeu: viram tudo ali, e eu lhes mostrei todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virá o tempo quando tudo o que existe nesse palácio será levado para a Babilônia. Todos os tesouros de seus pais serão levados para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados embora e se tornarão eunucos para servirem no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias respondeu ao profeta: a palavra do Senhor é boa. Mas ele realmente pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante o restante da minha vida. Os demais acontecimentos da história de Ezequias e todas as suas grandes realizações, inclusive o açude e o túnel que canalizou a água para a cidade, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com os seus antepassados, e seu filho Manassés reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele reinou 55 anos em Jerusalém e sua mãe se chamava Refizabá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo as mesmas coisas que faziam as nações que o Senhor havia expulsado da terra para dar lugar ao povo de Israel. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa para Aserá. Assim como fizera Acabe, rei de Israel, inclinou-se diante do deus Sol, da deusa Lua e dos deuses das estrelas e o serviu. Construiu altares no próprio templo do Senhor, do qual ele havia dito: escolhi Jerusalém para colocar o meu próprio nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para o exército dos céus. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício, praticou a magia e fez uso da adivinhação, frequentou os médiuns e os feiticeiros. Por isso o Senhor ficou muito irado, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés chegou a ponto de colocar a imagem vergonhosa de Aserá dentro do templo, do qual o Senhor tinha falado a Davi e a seu filho Salomão. Colocarei o meu nome para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as cidades das tribos de Israel. Não farei que os pés dos israelitas caminhem errantes novamente. Se o povo de Israel obedecer às instruções que eu lhes dei por intermédio de Moisés, nunca mais a expulsarei da terra dos seus pais.
Porém, o povo não deu atenção à palavra do Senhor, e Manassés os levou a fazer coisas ainda piores do que as nações vizinhas haviam feito, nações que o Senhor havia destruído diante do povo de Israel quando entrou na terra. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos. Manassés, rei de Judá, fez essas coisas más, agindo mais perversamente do que os amorreus que estiveram nessa terra antes dele, e levou o povo de Judá a praticar a adoração de imagens. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: trarei desgraças tão grandes sobre Jerusalém e Judá que os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito dessas desgraças vão tinir de horror. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir usado contra Samaria e o prumo usado contra a casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato e depois se vira de boca para baixo. E rejeitarei mesmo aqueles poucos que restarem do meu povo e os entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados pelos seus inimigos, pois eles fizeram perante mim o que era mal e provocaram a minha ira, desde o dia em que tirei os seus antepassados do Egito. Além da adoração de imagens, que é uma prática que Deus não tolera e que Manassés levou o povo a cometer, Manassés assassinou um grande número de pessoas inocentes, e Jerusalém, de uma ponta até a outra, estava cheio dos corpos das suas vítimas. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive seus atos pecaminosos, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ao morrer, ele foi sepultado no jardim do seu palácio em Uzá, e seu filho Amon se tornou o novo rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 2 anos em Jerusalém, e sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Ele fez todas as coisas más que seu pai tinha feito, adorou os mesmos ídolos que seu pai havia adorado e inclinou-se diante deles. Ele virou as costas para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ele não quis saber de andar nos caminhos do Senhor, mas os oficiais de Amon tramaram contra a vida dele e mataram no palácio. Então o povo de Judá matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e colocou no trono Josias, filho de Amon. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi enterrado numa sepultura no jardim de Uzá, e em seu lugar reinou seu filho Josias. 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do antepassado do rei Davi, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou seu secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá falar com Ilquias, o sumo sacerdote, e diga a ele para recolher a prata dada aos sacerdotes na porta do templo do Senhor, quando o povo vem para adorar. Ele deve entregar essa prata aos homens para supervisionar a reforma do templo, de maneira que eles possam contratar carpinteiros e pedreiros para fazerem reparos no templo e comprar madeira e pedra. Os supervisores da construção não eram obrigados a fazer o registro dos pesos, das despesas e prestar contas, porque eram homens honestos. Um dia, o sumo sacerdote Ilquias foi ver Safã, o secretário do rei, e disse: encontrei um livro no templo do Senhor, e esse livro é o livro da lei. O livro foi entregue a Safã para ler. O secretário Safã voltou ao rei e relatou: os seus servos tomaram a prata que havia no templo do Senhor e a entregaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E acrescentou: o sacerdote Ilquias também encontrou um livro. Então Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas e ordenou o seguinte ao sumo sacerdote Ilquias e a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos desse livro. O Senhor deve estar muito irado com todos nós, porque nem nós, nem os nossos pais, que já morreram, temos obedecido ao que está escrito nesse livro a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã e Asaías foram a uma região de Jerusalém conhecida como Cidade Baixa procurar a profetisa Hulda. Ela era uma mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás.
Salum era o encarregado do guarda-roupa real. Ela disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Diga ao homem que enviou vocês a mim que vou destruir essa cidade e seu povo, assim como declarei naquele livro que o rei de Judá leu. Farei isso porque o povo de Judá me abandonou, adorou outros deuses e me deixou muito irado. E a chama do meu furor arderá contra este lugar e não poderá ser apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se entristeceu e você se humilhou perante o Senhor quando leu o livro e as advertências de que esta terra seria amaldiçoada e ficaria desamparada, e porque você rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, eu ouvirei a oração que fez, declara o Senhor. Portanto, só depois da sua morte vou castigar Jerusalém. Você será sepultado em paz, seus olhos não verão toda a desgraça que vou fazer sobre este lugar. Então eles levaram a mensagem ao rei. 2 Reis, capítulo 23. Depois disso, o rei mandou chamar as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os sacerdotes e profetas, pelo povo todo de Jerusalém e de Judá, desde os mais jovens até os mais velhos. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que tinha sido achado no templo do Senhor. O rei se colocou em pé junto à coluna real diante do povo, e na presença do Senhor, ele e o povo fizeram uma promessa sincera ao Senhor, de que obedeceriam ao Senhor, e de todo o coração e de toda a alma praticariam os seus mandamentos e as suas leis, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então o rei deu ordem ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes e aos outros sacerdotes, e também aos guardas do templo, para que retirassem do templo do Senhor todos os objetos que eram usados na adoração de Baal, de Azerá, do sol, da lua e das estrelas. O rei queimou tudo isso nos campos do vale de Cedron, fora de Jerusalém, e levou as cinzas para Betel. Ele matou os sacerdotes dos deuses falsos nomeados pelos reis anteriores de Judá, pois esses sacerdotes tinham queimado incenso nos altares idólatras nas colinas das cidades de Judá e arredores de Jerusalém. Aqueles sacerdotes que haviam oferecido incenso a Baal, ao sol, à lua, às estrelas e aos planetas e a todos os exércitos celestiais. Também tirou do templo do Senhor a imagem vergonhosa de Aserá e a levou para fora de Jerusalém, para o córrego de Cedron. Ali ele queimou essa imagem e a reduziu a cinzas que foram jogadas sobre os túmulos do povo. Também derrubou as casas das prostitutas culturais localizadas ao redor do templo do Senhor, onde as mulheres teciam mantos para a imagem de Aserá. O rei Josias trouxe de volta a Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá, e derrubou todos os altares idólatras que haviam nas montanhas onde eles haviam queimado incenso. Derrubou inclusive aqueles que estão em lugares tão afastados como Geba e Berseba. Além disso, ele destruiu altares idólatras colocados na entrada do palácio de Josué, o governador de Jerusalém. Esse palácio estava localizado à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Embora esses sacerdotes, que eram conhecidos como sacerdotes dos altos, não oferecessem sacrifício no altar do Senhor em Jerusalém, eles comiam pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. Depois o rei profanou o altar de Tofete, que fica no vale dos filhos de Rinom, de maneira que ninguém mais podia usar esse altar para sacrificar seu filho ou filha aos deuses Moloque. Ele retirou os cavalos que os reis de Judá haviam dedicado à adoração do sol e queimou os carros que também haviam sido consagrados à adoração do sol, localizados perto da entrada do templo. Essa entrada ficava próxima do quartel de um oficial chamado Natã-Meleque. O rei também derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído sobre o terraço do palácio em cima da sala de Acaz, e destruiu os seus altares que Manassés tinha construído nos 2 pátios do templo do Senhor. O rei esmigalhou esses altares e espalhou os pedaços pelo vale de Cedron. O rei também profanou os altares idólatras que havia nos montes do lado leste de Jerusalém e ao sul do Monte da Destruição, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Asterote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, e o detestável deus dos Moabitas, e para Moloque, o detestável deus dos Amonitas. O rei Josias esmigalhou as colunas, derrubou os postes sagrados de Azerá e espalhou ossos humanos desses locais. Josias também derrubou o altar de Betel, o altar idólatra construído por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. As pedras ele reduziu a pó e queimou o poste sagrado de Azerá. Quando Josias
olhou ao seu redor, notou que havia diversas sepulturas na encosta da montanha. Então ele lhe deu ordem aos seus homens para retirassem das sepulturas os ossos e os queimassem sobre o altar de Betel, a fim de deixar impuro esse altar, conforme a palavra do Senhor proclamado pelo homem de Deus, que declarou que essas coisas aconteceriam ao altar de Jeroboão. Que monumento é aquele ali? Perguntou o rei. E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio a Judá e anunciou aquilo que o rei acaba de fazer aconteceria ao altar de Betel. Então o rei Josias lhe respondeu: deixem que fique onde está, ninguém mexa nos seus ossos. Assim não queimaram aqueles ossos, nem os ossos do profeta que veio de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias profanou e tirou todos os altares idólatras das montanhas de toda a região de Samaria. Eles tinham sido construídos pelos diversos reis de Israel, que com isso provocaram a ira do Senhor. Josias matou todos os sacerdotes desses altares idólatras ali mesmo em seus próprios altares e queimou os ossos humanos sobre os altares para deixá-los impuros. Depois de tudo isso, voltou para Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem para todo o povo: celebrem a cerimônia da Páscoa do Senhor, o seu Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Não havia tido uma celebração da Páscoa como esta desde os dias dos juízes de Israel, e nunca houve outra igual em todos os dias dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi comemorada ao Senhor em Jerusalém no 18º ano do reinado de Josias. Josias exterminou também os médiuns que consultavam os mortos, todo tipo de ídolos do lar, outros ídolos e todos os outros objetos de adoração que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso porque queria seguir todas as exigências das leis que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias encontrou no templo do Senhor. Não houve nenhum outro rei que voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e seguisse todas as leis de Moisés como Josias. Porém, o Senhor ainda manteve a sua grande ira contra Judá, por causa das coisas más que o rei Manassés havia feito para provocar a sua ira. Pois o Senhor tinha dito: retirarei Judá da minha presença, assim como fiz com Israel, e não aceitarei a cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo do qual eu disse: ali estará o meu nome. Os demais acontecimentos da história do reinado de Josias estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Assíria junto ao rio Eufrates. O rei Josias foi ao encontro dele para combatê-lo. Porém, o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém e o sepultaram no túmulo que ele havia recolhido, e o povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, como seu novo rei. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como os reis que vieram antes dele. O faraó Neco mandou prendê-lo na cadeia de Ribla, em Ramate, para não deixar que ele reinasse em Jerusalém, e ainda cobrou imposto de Judá de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Então o rei egípcio escolheu Eliaquim, filho de Josias, para reinar em Jerusalém, e trocou o nome dele para Jeoaquim. Depois ele levou o rei Jeoacás para o Egito, onde este morreu. Jeoaquim cobrou o imposto de cada um conforme suas posses, para conseguir a prata e o ouro que o faraó tinha exigido. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele reinou por 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, natural de Ruma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os outros reis que vieram antes dele.